Você invadiu, você vandalizou, você usou de violência e grave ameaça. Uai, tem um crime aqui. Aí a gente olha um tratamento aqui e lá agora eles estão saindo, estão indo embora. Ninguém quer saber quem financiou, ninguém quer saber quem pagou o automóvel que eles chegaram até lá, ninguém quer saber quem pagou o lanchinho deles, quem que mandou água. Quem vai replantar. Quem vai pagar pelos prejuízos. Gente, demora 7 anos. Eles estão saindo lá de boa. De boísmo, tá? Prática de boísmo. E do outro lado, a gente tem, claro, como devia ter, a repressão penal. Mas tem muita coisa irregular na repressão penal. Olha, tem um verbo dessa notícia que eu vou trazer para vocês que me incomoda muito. A presidente do STF, Rosa Weber, e o ministro Alexandre de Moraes visitaram um dos presídios no Distrito Federal, onde estão detidos os investigados pelos atos de vandalismo em Brasília. Faço um corte aqui, espera um pouquinho. Eles foram visitar um presídio onde estão presos os investigados. Acabamos de ver o MST lá no sul da Bahia, estão indo para casa, de boa na Lagoa. Tá? Continuo. Os 2 ministros foram à penitenciária feminina da Colmeia, mas abriram mão de visitar o presídio masculino da Papuda, como estava previsto. O Supremo não informou o motivo da visita de ambos, que estavam acompanhados da governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão. Mais uma pausa aqui. Eles estavam com a governadora interina. O governador ainda está afastado por ter permitido os atos em Brasília, mas o governador da Bahia, que é do PT, ainda está lá. Continuo. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os ministros teriam esclarecido, e olha, vou fazer aqui mais um corte, é muito importante, a fonte é o jornal Folha de São Paulo, porque é esse verbo que mais me incomoda, ok? Segundo o jornal Folha de São Paulo, os ministros teriam esclarecido às detidas que suas condutas serão individualizadas e que serão punidas pela justiça de acordo com a culpa de cada uma. Como é que você tem um preso preventivo com a conduta ainda não individualizada? Porque para você ter um preso preventivo, além da provável autoria do crime, você tem que falar da periculosidade. Se a conduta não está individualizada, não tem como falar em periculosidade. Mas lá na Bahia, o governador governa, o secretário de segurança mantém segurança e quem comete os mesmos crimes vai para casa, de boa na Lagoa, suave na nave. Em Brasília, nós vimos o contrário. O governo interviu, a repressão penal aconteceu. Na semana retrasada, o ministro André Mendonça, numa parte do seu voto num habeas corpus, falou, olha, eu só não concedo habeas corpus a uma das detidas na Colmeia, porque a súmula do STF me proíbe de conceder nesse caso, mas não tem conduta individualizada. E agora eu vejo a visita, algo que é mais grave, e conforme o jornal Folha de São Paulo, Rosa Weber, que é a presidente do tribunal, e o ministro Alexandre de Moraes diz que as condutas serão individualizadas. Felipe. Pavinato, 2 aspectos aí saltam aos olhos. Primeiro é que é um absurdo, né, o governador do Distrito Federal continuar afastado. Ainda mais quando você verifica que o ato que manteve ele afastado já cessou faz tempo, né? As pessoas foram presas, as pessoas foram desmobilizadas no quartel, ou seja, não há nenhum tipo de possibilidade de continuar perpetrando o ato que gerou afastamento cautelar do governador do Distrito Federal. Ou seja, é uma ilegalidade, arbitrariedade que a gente vê aí. E o segundo ponto, né, que é o ponto que você colocou, que eu achei muito importante também, é que as condutas individualizadas têm que serem caracterizadas antes da prisão, né? Então, antes da prisão, a polícia tem que identificar qual foi a conduta da pessoa que manteve ela na prisão, de forma cautelar, né? Porque ainda não teve processo, né? Então, o discurso, tudo bem que
que eu posso colocar também, que esse é o problema do jornalista, né? Que usou o discurso indireto, no caso. Exatamente. Né, e colocou a palavra na boca do Alexandre de Moraes. Isso que eu quis deixar claro. É isso. Então, tem essa questão também. Mas, sim, a informação que nós temos, né, que chega para a gente a todo momento, é que a individualização da conduta dos manifestantes que estão presos não está clara no processo. Porque se não for isso, é uma conduta de fake news do jornal. Sim. Porque isso é muito grave. Sim. Porque isso é muito grave. A gente falar que temos no Brasil presos sem individualização de conduta nos leva à categoria da Nicarágua. É isso. É um absurdo. Nos leva à categoria da Nicarágua. Aí eu tô contigo na tua manifestação da outra mesa, que você falou que seria provavelmente uma prisão política. Preso político, as pessoas lá. Estando na prisão, sem ter justificativa e sem a pessoa saber por que ela foi presa, porque não tem ainda a individualização da sua conduta, é uma arbitrariedade que o Estado Democrático de Direito não permite. Aí sim que é violação do Estado Democrático de Direito. E vamos falar que a audiência de custódia também não foi, né? Não foi. Não teve audiência de custódia como manda a lei. Acho que é melhor, Rodolfo, ser traficante nesse país? É sério essa pergunta? Mas eu falo diante do sistema de repressão penal. Pois é, Pavinato. O que a gente está vendo aqui é que eu falei, né, na minha fala anterior, na pauta anterior sobre o Bolsonaro e os filhos à direita, né, que ele protege. Contrapartida, o PT tem um filhinho também que coloca debaixo dos seus braços, das suas asas, chamado MST, que tudo pode, tudo faz, tudo lhe é permitido e está tudo bem com eles. Está tudo bem com eles. É um absurdo, Pavinato, a gente noticiar que eles estão saindo do mesmo jeito que entraram e nada acontece. Enquanto isso, lá em Brasília, as pessoas ainda estão presas. E quando você fala, eu fiz duas anotações aqui em cima da fala do Felipe, que é absurdo o governador. Qual é a prerrogativa que mantém esse governador preso? Cadê a transparência disso? Não tem nexo ele ser mantido preso e o governador da Bahia está lá solto mediante se a gente colocar na balança, é quase que a mesma coisa. E também a conduta individualizadas devem ser apuradas, quando você falou aqui. É óbvio que não vai ser. E quando na mesa passada eu estava com o Felipe, na quinta-feira da semana passada, quando você perguntou se isso seria um crime político, na hora eu não concordei, mas eu já começo a passar que essa hipótese ela pode ser de fato verdadeira. Crime político, né? Deixa eu só deixar claro aqui. Uma lei estabelece um crime. Duas pessoas cometem o ato que está descrito nessa lei. Então nós temos dois criminosos. Mas, quando, diante do judiciário, uma delas é condenada e a outra não, ou uma delas é presa preventivamente e a outra não, nós temos uma hipótese de prisão política. O crime é o mesmo, mas a prisão é política. Esse foi o raciocínio, que é para deixar bem claro, porque hoje em dia não se pode bobear, né, Carol? E Pavinato, e para concluir esse raciocínio, a não prisão, no caso do MST, também é política. E o Ibanez está só afastado. Tá? O preso é o Anderson Torres. Obrigado. É o secretário. Obrigado, Pavinato. O Anderson Torres está preso ainda e o Ibanez só está afastado. Isso. E para a gente ver a diferença nos tratos políticos dessa não prisão dos líderes do MST, como que vão prender uma vez que o ministro da Agricultura do MAPA estava em festa do MST no final de semana anterior. O ministro do Desenvolvimento Agrário fala que tem que conversar em uma situação de descumprimento de lei. Só que aqui no estado de São Paulo foi diferente, a gente também tem que ser justo. Vocês se lembram que antes dessa questão da invasão da Suzano, tiveram as invasões do Carnaval Vermelho aqui no Oeste Paulista, liderados por Zé Rainha. Zé Rainha foi preso neste domingo. Então o estado de São Paulo, pelo menos, está tomando uma atitude direta, falando aqui isso não vai ter. E aí, professor Marcelo, o que mais me intriga é, sendo verdadeira a informação do jornal Folha de São Paulo, de que os ministros Rosa Weber e Alexandre de Moraes teriam dito às detentas na colmeia de que as condutas delas serão individualizadas, esse é o primeiro problema. Isso nos leva o país à categoria de Nicarágua. E a ONU já disse que a Nicarágua não é uma democracia. E outros serão, dessa frase da Folha, serão individualizadas
e serão culpadas. Ou seja, quem mandou, quem está indo lá olhar isso, vai falar, serão punidas de acordo com a culpabilidade? Só isso não afasta a competência para você julgar, já que você sabe que elas serão julgadas de acordo com a culpabilidade? Ou, se não é essa a interpretação que eu estou fazendo pode estar errada, serão punidas se houver culpabilidade. Ou seja, isso piora o primeiro serão, porque eles nem sabem se culpa elas têm. Pavinato, são duas coisas. Tomando como um ponto, tomando como fato que aquilo que a Folha de São Paulo apresentou, e você mesmo colocou no condicional de que nós temos que levar em consideração, a hipótese que houve um erro de interpretação da nossa parte em relação àquilo que foi escrito ali. Para não dizer que eles cometeram fake news, que é para não cometer nenhum erro. Eu vi no jornal e eu fiz questão de pôr as mesmas palavras. Então é exatamente. Suponhamos que tudo aquilo que ele apresentou ali. Já tem uma coisa que para mim não faz o menor sentido. Eu não sei o que está fazendo num presídio um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é papel dele. Não cabe a ele estar indo num presídio para conversar com os supostos criminosos que estão recebendo a pena sem ter sua conduta individualizada. Não, isso é conversa fiada. Não é papel para Supremo Tribunal Federal. Para tanto, existem órgãos... Depois dele ter proibido parlamentar de visitar... A questão Felipe... Não, deixa eu terminar meu argumento. Primeiro deixa eu terminar meu argumento. Isso não é papel para ministro do Supremo Tribunal Federal. Se esses ministros assim se atribuem um papel, nós já temos uma distorção das condutas, nós já temos uma distorção da estrutura. Não é papel de ministro do Supremo Tribunal Federal estar visitando o presídio para verificar as instalações. Então eu vou fazer o seguinte, como cidadão e com o respeito que eu tenho por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial por Alexandre de Moraes, pela coragem que ele tem, porque eu acho ele um homem corajoso. Eu vou lhe dar uma lista de todos os presídios do Brasil, eu quero que o senhor vá lá verificar as instalações, porque isso não é papel que cabe a ele. Mas ali cabe porque eles estão envolvidos diretamente nessa situação. Não, há outros órgãos, outras autoridades, outras instituições que cabem esse papel. Aí tem um detalhe, não cabe a eles fazer isso. Esse é o primeiro problema, Felipe. Eles deveriam estar tratando de outras questões, dentre elas, como é que nós vamos resolver esse imbróglio jurídico que nós criamos, essa nebulosidade, que não tem uma individualização da conduta, no entanto, tem uma súmula do ministro, supostamente pelo que a Folha de São Paulo colocou, que diz em que está determinando algo que você faz uma pergunta, o que antecede? É o processo penal, é a Constituição ou é a súmula do Supremo Tribunal Federal? Que deveria interpretar apenas a Constituição. Então, nós ficamos numa situação em que nós estamos dando uma função, quase que uma função de candidatos políticos para indivíduos que são ministros e são juízes. Eles não deveriam estar exercendo essa função. Esse que é o problema. Isso já me angustia. Aí vem um detalhe. Ele vai lá para dizer o quê para essas presas e para esses presos? Não, olha, o negócio é o seguinte, eu estou garantindo para vocês que na hora que nós descobrirmos aquilo que vocês fizeram, vocês serão punidos de acordo, porque vocês terão uma conduta individualizada. Aí a pergunta que fica para todo mundo, então por que eu estou preso? Por que eles estão presos? Porque não se sabe a razão. E aí é que está a questão. Se eles estivessem tratando de resolver o imbróglio jurídico que foi criado, essa nebulosidade que foi criada, nós já teríamos esse problema resolvido. Claro, 10 segundos, mas eu não vejo problema em eles terem... Não, claro que não. Isso é o menor dos problemas. Não é função. Não é importante destacar que nesse caso específico, o ministro do STF também é o juiz de execução penal da pena. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Além Socorro. de conhecimento. Bom, mais uma vez mostra que a estrutura... Eu acho que o problema não é esse. Mostra ver que a nossa estrutura... O problema brasileiro não é esse. Isso é pequeno perto do cerne da questão. Eu estou falando aqui com base numa matéria da jornalista Constanza Rezende. Eu usei as palavras que ela usou, os verbos que ela usou. Por que eu uso as palavras dela? Porque os ministros mencionados não dão entrevista a esta emissora. Então, eu tenho que me valer daquilo que vem dos jornalistas que conseguem falar com eles. Então, eu assumo que isso seja verdade. Eu vi aqui nesta reportagem que as condutas serão individualizadas. Bom, então não podia estar preso, provisoriamente, não podia. E também não poderiam nem ter sido denunciados. Como é que você faz uma denúncia sem individualizar a conduta criminosa? Não tem como. Isso é o PGR que fez. Hoje no Brasil, nós temos 751 presos preventivamente.
655 foram liberados, entre aspas. É a soltura provisória que eu chamo. Porque ele não pode usar a rede social, tem tornozeleira, tem toda a restrição, etc. e tal, passaporte apreendido, não pode fazer nada. Então, ao todo, juntando os que ainda estão lá e os que foram soltos, entre aspas, 1.406 pessoas, 1.406 brasileiros, foram denunciados pelo PGR. No dia 8 de janeiro, né? Foram denunciados pelo PGR. Agora, quando eu me deparo com essa questão do serão individualizadas, eu tenho aqui duas questões. O PGR denunciou sem poder denunciar 1.406 pessoas. Pode ter alguém nesse bolo todo que haja a individualização. Não sabemos, porque está em sigilo. E, da mesma maneira, o judiciário que não realizou audiência de custódia conforme a lei e sem a individualização das condutas, também cometeu um outro ilícito ao mantê-las privadas de liberdade. Segundo a Lei de Abuso de Autoridade de 2019, tanto a conduta do PGR quanto do magistrado que as encarcera é crime de abuso de autoridade. E diante de crime, sabe, é um crime o abuso de autoridade. A prevalecer que esses serão porque ainda não estão, seja verdadeiro ou esta notícia é falsa, eu tenho que perguntar onde está a OAB, onde está a Defensoria Pública e onde está o próprio Ministério Público, porque ele é o responsável por proteger a sociedade de condutas criminais. Onde estão OAB, Defensoria Pública e o próprio Ministério Público para averiguar se 1.406 brasileiros são vítimas de um crime perpetrado pelo Procurador-Geral da República e também pelo Supremo Tribunal Federal.